guys and girls, muito good afternoon, muito boa tarde, senhores. Boa tarde aqui aos nossos ilustres tradutores para esta língua fantástica, né? Muito boa tarde ali o nosso ilustre diretor, Iracema, que está por ali também, marcando presença. Muito boa tarde a você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha do chão de escola, tá? Sempre uma honra tê-los conosco. Pessoal lá de Hugo Napoleão, né? Boa tarde, ali também temos a doutora Lafayette, SEDUC, Secretaria de Educação, e pessoal lá de Pajeú do Piauí, né? Tudo bom, Karen? Miguel Soares, todo mundo já em ritmo de férias, hein? Sossegadíssimo o povo, não tá? Povo sossegado. Vamos lá, gente. Práticas de leitura, tempos verbais, auxiliares, estrutura das vozes verbais, uso. E, obviamente, nós vamos fazer o nosso vamos praticar. Partezinha aí de revisão, né? Reconhecer e empregar as vozes verbais da língua inglesa. Nós temos a active voice, nós temos a voz reflexiva e a passive voice, que é a voz passiva, tá? Nós temos essas meninas que gostam muito, mas muito de aparecer em textos os mais variados possíveis. Coloquei uma última questão, deixei uma questãozinha para nós fazermos, e a questão ela era desse texto aqui, né? Ela tem um título que diz: se você não consegue vencê-los, junte-se a eles, né? Nós temos aqui um professor, ele digitou uma mensagem para a turma dele. E diz assim: não é ótimo? Não é ótimo? Não é maravilhoso? Não é, ó? Digite para mim a sua tarefa. Obrigado. Ó, obrigado. Tá? Olha como é que ele colocou o verbo, o digitar, texting. Ó, texting. Olha como é que ele disse or. Olha como ele chamou aqui ótimo. Tá? E olha como ele que agradeceu. Então ele utilizou bem o internetês, né? A língua da internet, um professor, né, já de muita experiência, falando aí a língua dos meninos, ó. E aqui, olha, os garotos ficaram bem boquiabertos. E o professor, ele está se comunicando com cada um de nós, né, em nossa própria língua, né? Então, vamos ver o que é que ele disse lá. A partir da análise dos elementos que compõem o cartoon, infere-se que o professor decidiu enviar mensagens de texto depois que os alunos enviaram uma mensagem solicitando que ele o fizesse. Essa parte nós não conseguimos checar. Os alunos não entendiam, com toda certeza, né? Entendiam a língua que o professor usava naquela mensagem. Pelo menos um dos pais, não aparece nem os pais, né? Sempre. Ó, pelo menos um dos pais ficou surpreso ao receber essa mensagem. Os alunos sabiam que a expressão GR8 significa ótimo, com toda a convicção. O professor não sabia escrever internetês, pelo contrário, né? Sabia sim escrever e escreveu bem. Então, gente, eliminando esses itens que a gente não consegue verificar no texto, o que mais se aproxima da nossa resposta? Letra D de dedo. Essa seria aí a nossa resposta dessa questão desafio que deixemos aí para casa, tá? Agora nós vamos trabalhar um pouco sobre voz, né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, né? Voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. Que seria isso, hein? Que seria isso aí? Professor, depende, né? Quando você precisa valorizar a ação, eu vou enfatizar a ação, então eu vou trabalhar com a voz chamada de passiva. Ela é mais formal, ela é muito comum, né, de ser trabalhada em jornais, tá?
em entrevistas, textos mais bem elaborados, que exigem um certo grau de formalidade. Tá? A voz ativa eu vou empregar quando eu quero valorizar o praticante da ação. E a voz chamada de reflexiva é aquela onde o agente ele pratica a ação e sofre os efeitos. Então, ele é agente e também é paciente. Então, a voz verbal, elas são identificadas a partir da análise do comportamento do sujeito na oração. Classificam-se em ativa, passiva e reflexiva, tá? Então, ó, ativa, passiva e reflexiva. Certinho? A ativa, você diz o seguinte: o praticante da ação, ele fica em evidência. Por um exemplo, Pedro fez a sua tarefa. Quem fez a sua tarefa? O Pedro. O Pedro respondeu a tarefa dele. O praticante da ação está em evidência. Daí dizer que eu tenho uma voz ativa, tá? Então, olha, forma como o verbo se apresenta para indicar que a pessoa que se refere é o agente da oração, ou seja, aquele que pratica a ação. Tá? Então, todas as vezes que você enfatiza aquele que pratica a ação, o agente, então eu vou estar chamando isso de voz o quê? De voz ativa, tá? Então, você tem a voz ativa. Uma frase na voz ativa, ela é composta de sujeito, verbo auxiliar, caso não seja nem presente simples e nem passado simples, tá? E o verbo principal, mais o objeto. Olha lá, Pedro is washing the clothes, para dizer que o Pedro, ele está lavando as roupas. O Pedro está lavando as roupas. As roupas estão sendo lavadas por Pedro. As roupas estão sendo lavadas. Você agora consegue visualizar que eu usei uma passiva para valorizar a ação que o Pedro está executando, tá? Mas quando você diz que o que é que ele está fazendo, que o Pedro is washing the clothes, então eu estou valorizando o Pedro e nesse caso eu tenho uma voz chamada de voz ativa, tá? Então todas as vezes que você tiver uma voz ativa, por ser direta e mais clara, é mais usada nas diversas situações de comunicação, tá? A diferença entre a voz passiva e a voz ativa é que essa última, ou seja, a voz ativa, ela é caracterizada pela atuação do sujeito. Eu vou dizer assim, ó, eles estudam matemática às segundas-feiras, ó. Eles estudam matemática às segundas-feiras. Quem estuda matemática às segundas-feiras? Eles. Então, nesse exato momento, eu estou fazendo a valoração, né, do sujeito praticante da ação, tá? Eles estudam matemática às segundas-feiras. They study math on Mondays. Eles estudam matemática às segundas-feiras. Voz ativa. A voz reflexiva, na minha opinião, ela é a mais prática de todas. A voz reflexiva, ela é trabalhada com o pronome chamado de pronome reflexivo. Esse pronome chamado de reflexivo, ele é terminado em self, tá? Self ou selves. E ele vem sempre depois do verbo. Esse verbo, ele também é chamado de verbo reflexivo.
Então, vamos voltar aqui à informação. Para termos a voz reflexiva, eu vou precisar usar pronome terminado em self ou selves. Tá? Esse self ou selves, ó, self ou selves, certinho? Tem que ser terminado assim. Aí ele vem depois do verbo. Aí você vai ter o quê? Uma voz reflexiva. Esse pronome terminado em self ou selves, ele vem conjugado de acordo com o sujeito, certinho? De acordo com o sujeito, tá? Eu tenho que estar sempre relembrando isso aí, tá bom? Então, ó, a voz reflexiva, o sujeito, ele é o executor e também o receptor da ação, né? Tá bom? Então, quando nós temos o executor e o receptor da ação, isto é, usa-se essa voz quando a ação recair sobre o próprio sujeito. Então, todas as vezes que a ação recair sobre o próprio sujeito, você vai ter aí o que chamamos de voz reflexiva. Voz reflexiva. Certinho? Então, olha aqui o que é que vai acontecer. Olha os pronomes aí que eu estava dizendo para vocês, tá? Então, se eu tenho I, depois do verbo, os senhores vão ter isso aqui, ó. Depois do verbo. Se eu tenho I, então você coloca myself. Se eu tenho you, então você coloca yourself. Se eu tenho he, himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. You, yourselves. They, themselves. Esses pronomes aí, senhores, eles têm que vir aí, ó, depois do verbo, não esquece. Quando você tem esse verbo, ele é chamado de verbo reflexivo, tá? Ele é chamado de verbo reflexivo, tá bom? Ah, professor, então é aquele verbo que eu utilizo para dizer que eu me banho, eu me penteio, eu me visto, tá? Quem é que está praticando a ação? Você, não é? Quem está recebendo o efeito dessa ação? Você. Então, tudo aquilo que você faz e volta para você, nós chamamos isso de voz reflexiva. A voz reflexiva, ela é construída sempre com um pronome chamado de pronome o quê? Reflexivo, tá? E que vem depois da onde? De um verbo, chamado de verbo o quê? Reflexivo. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó. I wash myself every single day. Eu quero dizer que eu me banho todo dia. Eu me banho todo santo dia. I wash myself every single day. Por que que eu sei que essa voz, ela é chamada de voz reflexiva? Por quê? Porque, olha aqui, o sujeito mais o verbo, chamado de verbo reflexivo, mais o pronome reflexivo. Ó, depois vem o que chamamos de complemento, tá? Então, gente, quando você tem, ó, I wash myself, né? I wash myself, essa construção que eu terminei de colocar para você, e esse pronome sendo terminado aqui, ó, em self ou selves, né? Você já pode garantir que aí é uma voz chamada de voz reflexiva. I wash myself every single day. Eu me banho todo santo dia. Tá? A voz chamada de passiva, passive voice, né? A voz passiva, gente, ela é usada quando se busca enfatizar em uma oração o receptor da ação, isto é, o objeto da voz ativa, que na voz passiva encontra-se na posição de sujeito paciente. Traduzindo tudo, é quando você vai focar na ação que foi praticada. Para isso acontecer, você tem 4 passos. Dos 4 passos, 3 são obrigatórios. Tá? Qual seria o primeiro? Primeiro passo, dizer que o objeto da ativa, ele vira
o sujeito na passiva. Tá? 2. O verbo to be, ó, o be, ele vem na passiva no mesmo tempo do verbo da ativa. Ou seja, se o verbo da ativa está no futuro, aí você vai ter o verbo to be no futuro. Então, vai ficar will be. Se o verbo da ativa está no presente contínuo, então, ele também virá no presente contínuo e assim sucessivamente, tá? Nós falamos 4 passos, que dos 4, 3 são obrigatórios. Vamos ver lá o terceiro. Quem é o verbo principal da passiva, tá? O verbo da passiva é o mesmo verbo principal da ativa, só que você vai colocá-lo no que é chamado de particípio passado. Certo? Particípio passado. E o 4, gente, você vai dizer o seguinte, que o sujeito da ativa, ele vai para a passiva, precedido por by, e ele passa a ser chamado de agente da passiva. Então, esses 4 passos, você tem que sempre estar lembrando deles, porque dependendo de um dia onde os senhores forem fazer um vestibular, né, nossas provas, tá? Esse é um conteúdo que ele aparece com muita facilidade. Então, são 4 passos. Então, vamos repetir aí mais uma vez. O primeiro passo, que é, você vai pegar uma voz ativa, você vai dizer assim, o objeto, né, o objeto da ativa, ele vira sujeito na passiva. O segundo, o verbo be, o to be, ele sempre vai estar presente na passiva. Então, é o primeiro item que você vai identificar uma passiva. É o verbo to be mais um outro verbo no particípio, tá? Então, o verbo to be, ele vem no mesmo tempo do verbo principal da voz ativa. Qual é o verbo principal da passiva? É o item 3 lá, ó. O verbo principal da passiva, ele é o mesmo verbo principal da ativa. Mas, na passiva, esse verbo principal ele vai estar no particípio passado. E, por último, né, você pega o sujeito da voz ativa, leva ele lá para a passiva, precedido pela preposição by, by, e aí ele passa a ser chamado de agente da passiva, tá? Ela é uma voz mais formal, tá? E ela exige essa visão, né? Que ela procura evidenciar a ação que foi praticada. Ela procura, de uma forma mais formal, fazer ênfase ao que foi praticado com o objeto. Então, a voz passiva, você tem o sujeito paciente, mais o verbo auxiliar be, mais o verbo principal no particípio passado, mais o objeto agente, tá? O objeto agente é nada mais, nada menos do que o sujeito da voz ativa. Certinho? Vamos verificar que a voz ativa. O cachorro comeu o meu bolo. Quem comeu o meu bolo? O dog. Então, the dog ate my cake. Eu agora quero dizer o que foi que ele fez e não quem fez. Então, eu vou dizer que my cake was eaten. O meu bolo ele foi devorado por esse cachorro. Tá? Então, o cachorro comeu o meu bolo. Voz ativa. O meu bolo foi comido, foi devorado por ele. Tá? Por que ficou aqui was? Ficou was porque aqui na voz ativa, o verbo ele está no passado. Tá? Ele está no passado. Tudo bem? Olha como é que é ele aqui. Vamos lá ver. Você tem aqui o verbo comer, eat,
o passado dele é comeu e o particípio passado dele, comido, né? Eaten. Aqui é o verbo comer, certo? Quando eu olhei para esse passado dele aqui na ativa, eu coloquei o verbo to be no passado. E por que que ele ficou singular? Porque o cake, que é o novo objeto, né? Ele está no singular. Então, my cake was. O mesmo verbo que é da ativa, ele desce para a passiva, só que você vai colocar no particípio passado. Por isso que ele ficou com a grafia eaten. Eaten. Tá? Vamos fazer o poderoso resumão, né? Voz ativa. O sujeito, ele é o executor da ação e ela está centrada nele. Reflexiva. O sujeito, ele é o executor quanto o receptor. Lembrando que aqui você sempre vai ter assim, ó, sujeito mais o verbo, chamado de verbo reflexivo. E aqui você vai usar um pronome chamado de pronome reflexivo, que vai estar conjugado de acordo com o sujeito. E a voz passiva. A voz passiva, o objeto, ele é o receptor da ação e ela está centrada nele, tá? Então vamos lá. Voz ativa, eu foco no sujeito. Reflexiva, fácil de reconhecer porque você vai ter um pronome terminado em self ou selves depois do verbo, tá? A voz passiva, eu estou focado no objeto, né? Eu estou focado na ação, na ação que está sendo desenvolvida na sentença. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse modelo de questão. Bom, olhando para cá, eu já consigo visualizar que aí é um jornal, é uma capa de jornal. Esse título bem grande, ele não está aí à toa. Ele está para chamar a atenção, inclusive a nossa também. Olha que já eu consigo detectar a presença de is mais outro verbo, ó. Is, eu já consigo detectar isso aí, ó. Is mais verbo, tá? Olha que legal. Então aqui eu já tenho essa noção. Qual das três vozes vai utilizar um verbo be mais um segundo verbo no particípio? É a voz passiva. Então eu digo que o Estado de Israel ele é criado. O Estado de Israel ele foi fundado, ele é organizado, tá? Então olha, qual é o gênero do texto? O gênero do texto eu consigo visualizar que se trata de uma capa de jornal, né? O gênero do texto, uma capa de jornal, certinho? Outro detalhe, você consegue visualizar isso, inclusive aqui, ó, Palestine Post. Lembrando que normalmente você usa essa palavra post para os jornais de circulação, né? Então vamos aqui, mais outra informação. Qual voz verbal foi utilizada no título? Voz passiva, porque você tem o verbo to be is, mais um segundo verbo no particípio. Qual é a intenção comunicativa do texto? Ora, a intenção de informar sobre a criação do Estado da Palestina, né? De Israel. A construção que origina o título, ela é formal ou informal? Justifique. Nós vimos que a voz passiva, ela é muito utilizada nas construções o quê? Formais, tá? Então, olha aqui as nossas respostas. Vamos lá. Capa de jornal, a voz realmente foi a voz passiva, procura valorizar a ação em si, isto é, a criação do Estado de Israel. Por isso a construção ela é passiva. Ela é formal, tá? A voz passiva é um mecanismo de construção de textos formais e impessoais, com o uso de linguagem que obedece à norma culta, tá? A norma culta. Nessa questão, agora, ele pede para que você identifique o verbo que vai ligar
o particípio com o restante do que foi tido aí como novo sujeito, tá? Então, olha, aqui você já liga o teu desconfiômetro. Nós estamos trabalhando com a voz o quê? Passiva. O primeiro item que você já tem que colocar em evidência é lembrar de que tudo aquilo que for escrito sem o verbo to be, ele já está eliminado. Tá? Então, a letra C está fora porque não tem verbo to be. Letra D também está fora porque não tem verbo to be. Outro detalhe, quem é o verbo? É o verbo escrever. É o verbo escrever. Você tem aí o verbo escrever, ó, write. Passado dele também irregular, né? Wrote. E nós temos aqui, ó, o particípio passado dele. Certinho? Outro detalhe. Harry Potter já aconteceu. Ele já é uma obra que já foi lançada. Então, quando ele falou Harry Potter, ele quis dizer assim, opa, vamos ver se ele vai lembrar que isso aqui já aconteceu. Isso aqui é passado, tá? Outro detalhe. Se é passado, ele colocou aqui o verbo, ó, was e is. Se é passado, você vai trabalhar aí com a letra B de bola. Harry Potter, né, a série do Harry Potter, ela foi escrita por J.K. Rowling, né? Ela foi escrita por J.K. Rowling. Então, por isso, se é passado, você vai empregar was. The most famous portrait in the world, né? Olha, Mona Lisa. Vamos lá, também é outra obra, né? Lá do passado, tá? Ó. Também indica passado. Pronto, então olha, como eu estava dizendo para vocês, o verbo regular, ele é da bênção, olha só, terminado em ED, o passado dele e o particípio são iguais, tá? O verbo pintar. Então, como a situação aqui já aconteceu, ela é do passado, por isso você vai dizer assim, que o quadro mais famoso no mundo, Mona Lisa, ele foi pintado por Leonardo da Vinci. Por isso que você vai eliminar, né, tudo aquilo que não tiver essa construção. Então, resposta correta, letra A, nossa resposta, sucesso aí, é garantido, né? Letra A. Na sentença, escolha a alternativa que completa a lacuna com a forma correta da voz verbal. Bom, aqui nessa questão, nós teremos que tomar um certo cuidado com a palavra raio-x. Aí um defeito da própria língua portuguesa, né? A gente utiliza esse nome raio-x. Na realidade, é raios-x, tá? O raios-x, não é? Observe outro detalhe. Ele foi criado, foi descoberto em 1895
Olha o nome do cidadão aí, ó, Conrad, né? Who was a German professor? Esse nome professor, ele quer dizer professor a nível universitário, tá? O secundarista é teacher, tudo bem? E olha novamente aqui, me indicando que é uma situação de passado, tá? Então, nós vamos aqui, ó. Esse está errado porque não tem o verbo to be. Esse está errado porque tem o verbo to be, mas está no presente, tá? Esse está errado porque tem verbo to be, mas está no presente. Então, só sobrou a letra D de dedo como resposta correta. Olha aqui, ó. Raios X, tá? Ó. Raios X foram inventados, né? Foram descobertos em 1895. Outra armadilhazinha, vamos lá. Aqui no português eu chamo tesoura. Tesoura. No inglês a palavra scissors, elas são chamadas no plural, tesouras, tá? Tesouras. E aí eles fazem referência a essa parte aqui, ó, de cada um dos lados, tá vendo, ó? Então você consegue visualizar que são duas. Por isso que ele chama no plural. Scissors, tesouras. Se está no plural, essa daqui já está eliminada. Vou ficar com a letra B. A letra A vai estar fora. Por quê? Porque nós não temos o verbo to be. A letra C também vai ficar fora. Por quê? Porque não tem o verbo to be. Letra B e letra D tem verbo to be, tá? Mas não esqueça que a palavra tesoura, né, no inglês ela é plúrica. Então, por isso que você vai colocar or e vai usar aí, ó, used, tá? Ela é plural, plúrica. Tudo bem? Então, você vai ter scissors or used for cutting thin materials, né? Materials, such as a paper e etc. Aí ela dizendo que as tesouras, elas são usadas para cortar materiais finos, such as, tais como, né, ó, tais como papéis e etc, e etc, etc. Certinho? Esse aí é o Napoleão. É esse. Napoleão. O Napoleão 4. Então vamos lá, né? Certo. O raciocínio dessa daqui foi a questão do plural, né? Scissors. Tudo bem? Vamos para a próxima. Letra B de bolacha. Quais são as letras que eu vou eliminar logo assim de imediato? E por quê? Eu vou eliminar a letra B de bola. Ela está fora. Por que eu vou eliminar a letra B de bola? Porque para termos a passiva, ele precisa do verbo auxiliar to be. E nós não temos, né? Aí vamos ter letra A, letra C e letra D. Agora nós vamos raciocinar. O filme Avatar, né? The Movie, o filme Avatar, por James Cameron, né? Por James Cameron. O que é que acontece aí, gente? Eu consigo visualizar que esse filme, ele já foi, tá? Ele foi dirigido por James Cameron. Então, está fazendo aí uma avaliação do passado. Ó, novamente. Quando ele disse o filme Avatar,
né? Ó, por James Cameron. Ele quer dizer assim, ó, foi dirigido, né? Ó, foi dirigido. Esse foi, ele é o verbo to be no passado. E esse verbo to be no passado, ele pode ser was, ó, was, ou pode ser were, tá? O que que vai acontecer aqui? Eu já eliminei a letra B de bola, porque não tem verbo to be. Mas o restante tem verbo to be. Certinho? Tá faltando agora só uma linha de raciocínio. Vamos lá? Se ele é passado e aqui o filme é singular, você vai usar o was, tá? Portanto, elimina a letra C, elimina a letra A e eu vou ficar apenas com a letra D de dedo. Por isso que a nossa resposta vai ser essa daí. Foi dirigido. Então, você vai colocar o was, tá? Foi dirigido. Entendeu, Napoleão? José William Silva, né? Boa tarde, sou José William, aluno da primeira série manhã. Tudo bom, William? Você está aqui acompanhando a aula da segunda série. Tamo junto. Conteúdo, vozes verbais. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Esses são os modelos de questões que nós estamos trabalhando nessa tarde aqui, né? Do dia 11 de julho. Pouco mais aí de algumas horas para vocês estarem de férias. Vamos dar uma olhadinha agora. Ó, um outro modelo de questão que é muito comum de aparecer, ele vai te dar uma frase e ele vai pedir para você colocar essa frase em uma outra voz, sem que tenha perda de sentido. Qual é o problema dessa gigantesca frase? É a pessoa lembrar que quando você for se basear, você tem que lembrar de range. Ó, range. Bom? White range. Esse range, ele tem equivalência a it, terceira pessoa do singular. Ó. Terceira pessoa do singular. Então, eu vou aqui já me lembrar que quando eles disseram, ó, encontram, tá? Aqui é simple present. Então, quando eu for passar isso aqui para a voz chamada de voz passiva, o que é que vai acontecer? Você vai ter que lembrar que o verbo be, ele vai ficar am, ou is, ou or, tá? Mas que o teu sujeito é esse aqui, ó. Então, vai ter que ficar is. Sendo assim, senhores, não pode ser o will be, porque a frase original não tem futuro. Tá? Nós vamos ter or, não vai ser porque é it. Pode ser o is, não tem or. Tá? E também vamos eliminar essa daqui por conta de will. Só sobrou a resposta letra C. É a nossa resposta correta. Tá? Por eliminação, você saía tranquilamente na frase desse tamanho. Não foi legalzinho? Vamos ver o que é que ele vai pedir aqui, né? A construção, a maioria dos nossos problemas são causadas por... Ó, essa partezinha aqui já é a minha passiva, ó. Tá? Ó, verbo to be, verbo no particípio, isso aqui é o agente. É o agente da passiva. Aí ele pede para você transformar para a voz ativa. Muito bem. Quando eu vou transformar da passiva para a ativa, tá? O que é que vai acontecer, gente? Eu vou pedir, aí encarecidamente que vocês, quando forem assim, professor, volta aí o slide, diga um númerozinho do slide para não ficar perdido aqui, ó. Aqui, ó.
esse númerozinho aqui, tá? Se é o 32, se é o 31, certinho? Eu vou só terminar de fazer essa explicação aqui, para a gente andar juntos. Então, olha aqui o que vai acontecer. Ele não pediu para você sair da passiva e ir para a ativa. Então, eu vou olhar para essa parte aqui, ó, e vou cortar isso aqui, ó. Cortou isso aí, você só descobre essa partezinha aqui, ó, por completo. E o que é que restou? Nós estamos trabalhando com o sujeito. Então, tá aqui, ó, o sujeito está na terceira pessoa do singular, né, ó. Olha aqui o sujeito. Então, como ele repetiu o sujeito de forma adequada, muito provavelmente o erro que ele vai forçar o aluno a ter conhecimento é a questão do verbo principal e por onde eu vou desconfiar qual é o verbo. Por isso que eu vou olhar para saber qual é o tempo verbal. Você olha para o verbo to be lá da oração. Olhou para o verbo to be, o que é que você vai se deparar? Você vai olhar aqui para o verbo to be, ó. Você vai dizer, ah, é presente. Então, significa dizer que esse verbo aqui, ó, ele vai ficar no presente. Assim, ó. Cause. Tá? Sendo assim, senhores, vocês vão utilizar como resposta da letra C. E por que ficou com S, essa flexão? Porque o novo sujeito é na terceira pessoa do singular. Se é a terceira pessoa do singular, isso vai implicar a existência de uma coisa chamada de flexão, tá? Flexão. Certinho? Por isso que nós temos aí a letra C. A letra C. Tudo bom, José William? É esse aqui, o Napoleão? É esse aí, sim ou não? O slide 38 é só a cartela. Eu acho que você está querendo é o 30. Vocês vão printar esse slide 30? Vamos deixar aí, meu diretor, 1 minuto na tela para mim, por favor. Pronto. Pessoal de Hugo Napoleão ficou me devendo aí o retorno, não me disseram nada. Então, ó, slide 31, não temos nada lá, ó. O 31 é este aqui, certo? Aí a questão agora é no slide 33 é a questão. Ele pediu para nós tirarmos da passiva e colocarmos para a ativa. Então, eu olho para onde? Agente da passiva, eu tiro lá o by e já encontro o sujeito. Eu vou olhar para o verbo to be. Olhando para o verbo to be, você tem condições de dizer qual é o tempo desse causa, né? Desse aí, ó. Então, nós vimos que or, ele é presente simples e que o novo sujeito está na terceira pessoa do singular. Quando isso acontece,
Aí vocês vão trabalhar com uma coisinha chamada de flexão do verbo. Flexão do verbo. Tá? Então, resposta correta, letra C. A voz passiva usada, ele já disse aqui, ó, nós temos o verbo auxiliar e um verbo no particípio passado, tá? Verbo auxiliar e o verbo no particípio passado. Ele diz assim, encontre, ó, find, encontre a sentença, encontre a sentença que também está na voz passiva. É o que a questão deseja. O que é que nós vimos? Para termos a voz passiva, o teu desconfiômetro tem que bater porque vai ter o verbo be mais um verbo principal no particípio passado. Não é? Você tem que ter um verbo to be mais um segundo verbo no particípio passado. Então, ó, letra A já vai eliminar, letra A, porque não tem verbo to be de jeito nenhum, perceberam? Tá? Letra B, vou eliminar, porque não tem verbo to be de jeito nenhum. Letra C, eu já consigo ver o verbo to be aqui, ó. Certo? Letra D, eu já consigo ver o verbo to be, ó. Ó, o verbo to be, mais, ó, mais ED. Então, essa é a nossa resposta, tá? Aqui, apesar de ter o verbo to be, ó, or never tired of, tá? Cansados de conversar com os amigos no e-mail. Então, a parte que vai apresentar uma sentença na voz passiva, seguindo aqueles 4 passos que a gente falou, é essa daí. Letra D de dedo. Verbo to be mais um outro verbo no particípio, tá? Ó, verbo to be mais um outro verbo no particípio passado. Por isso, resposta correta, letra D de dado, tá? Complete as sentenças no passado usando a forma correta, tá? Então, ele te deu aqui a primeira parte, é a voz ativa, e já montou a segunda parte, né? Ele já deixou montado, né? Com a parte da passiva. Então, você já não vai se preocupar. Mas o que está faltando aqui nesse espaçozinho? Está faltando justamente o verbo to be mais um segundo verbo no particípio passado. Ó, verbo to be mais um segundo verbo no particípio passado, tá? Então, olha, você vai agora marcar can. O verbo aqui, take, ele é assim, ó, take, passado dele é took, particípio passado dele é taken. É esse que você vai usar, tá? Vou marcar esse moço aqui porque é verbo modal. Esse verbo aqui não é problema, porque ele vai ser terminado em ED, tá? Você vai marcar esse verbo aqui, esse verbo está no passado. Então, olha, é o verbo to break. O passado dele é broke. E o particípio passado dele, broken. Give. Passado dele. E o particípio passado. É esse aqui que vocês vão trabalhar. Não é? Esse outro aqui também não é problema, porque o verbo vai ficar terminado em, ó, ED no final, não tem problema. Agora, por que eu pedi para vocês tomarem cuidado com os modais? Porque quando ele vai com ele mesmo, ó, must be, ó. Ele não vai sofrer nenhuma metamorfose. Certinho? Então, não esqueçam desse detalhe. Uma vez usou o modal fica
pertinho do be. Can be, must be. Certo? Ó, can be, must be. Ok? Então, vamos agora verificar. O passado aqui é broke. O novo sujeito aqui, ó, o window, por isso que fica o was. Aqui vai ficar o will be. Por quê? Porque a frase está no futuro. Tá? E aqui vai ficar, ó, was been. O quarto estava sendo. Tá? Ó, estava sendo com ing. Tá? Agora, ficou tranquilo. Você só vai traduzir agora, utilizar os verbos no particípio. Taken, obeyed, broken, given e limpo, né? Por isso que ficou assim. Tá? Que é outro modelo de questão, muito tranquilo. Normalmente ele já te dá a frase montada e pede para você completar com o verbo be no tempo adequado, mais o particípio do verbo. Por isso que ficou can be taken, must be obeyed, was broken, will be given e was being cleaned. Tá? Ele só pediu essa parte do centro, do meio. Então, questões clássicas, ele te deu aí. Primeiro, te deu uma sentença na voz ativa e pediu uma que apresentasse o mesmo sentido. Aí é só trocar a voz ativa por passiva, você preserva o sentido, você só tira o foco, né, do agente e passa a focar na ação. Segundo item, ele te deu frase na voz ativa, montou a passiva, deixando para você complementar só com o verbo que faz a ligação do novo sujeito com o verbo principal no particípio. Pronto. Outro, ele te deu uma sentença na voz passiva e pediu para você colocar ela na ativa. É uma questão um tanto quanto mais complexa. Ela exige um pouco mais de cuidado, né? Muito bem. Antes de começarmos a revisão de pronome, eu vou botar só um desafio aqui. Está faltando aí um pouco mais de 4 minutos para a nossa aula terminar. E eu não gostaria de deixar esse conteúdo quebrado. Então, só terminando bem aqui. Olha lá, eu vou dizer que the wall is going to be painted by them. Diz que a parede, o muro, ele vai ser pintada por eles. Se eu saio da voz passiva e peço para vocês colocarem na voz ativa, o que é que nós falamos? Eu olho para o agente da passiva, tá? Elimina-se esse. E aí eu sei que esse aqui é um pronome objeto. Quando ele vem para ser sujeito, ele se transforma, ó. Vou olhar para o verbo to be. O verbo to be está no futuro próximo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Are going to. E o verbo, ele sai do seu particípio e fica base. Tá? E aqui, ó, the wall. Uma voz saindo da passiva para a ativa, tem que tomar esses cuidados. Viu como ela exige um pouco mais de atenção? Por quê? Porque eu tenho que analisar quem é o verbo principal. Eu tenho que ficar atento à transformação do pronome objeto para o pronome sujeito. Eu olho para o verbo to be para dizer assim, o verbo principal, ele vai estar no futuro próximo. Aí eu tenho que lembrar qual é a sua estruturação de futuro próximo, né? O auxiliar é are. Por quê? Porque a terceira pessoa do plural, ela exige esse auxiliar are. Só lembrando, né? Como é que é o near future? Olha aí, ó. Near
future. Você tem sujeito mais o auxiliar. Quem é o auxiliar? Am, is ou are, mais o going to, mais o verbo base, mais o que chamamos de complemento. Esse aí é o nosso futuro próximo, near future, né? Bacana? Perfeito. Saindo sempre da passiva para a ativa é este acontecimento. Professor, e se eu for fazer da ativa para a passiva? Aqueles 4 passos. O primeiro, objeto da ativa se transforma em sujeito na passiva. O segundo, o verbo be vem no mesmo verbo do mesmo tempo verbal do verbo principal da ativa. Terceiro, o verbo principal da ativa, ele é o mesmo verbo principal da passiva no particípio passado. Último passo, não obrigatório. O sujeito da voz ativa, ele vai para a passiva, precedido da preposição by, by, tá? E aí você tem o famoso agente da passiva. Desses 4 itens, os 3 primeiros são obrigatórios. Vocês vão ver que temos também passiva com 2 objetos. Aí tem 2 formas de você fazer isso aí, tá? E é um conteúdo de terceira série. Mas, para a aula de hoje, esse é o primeiro item que vocês devam ter na mente de vocês. As vozes verbais são 3 e elas vão mudar de acordo com o que se pretende focar, certo? No segundo momento da nossa aula, nós vamos voltar aí fazendo a revisãozinha de pronomes, relembrando os pronomes, e é rapidão. Até breve.